Boa noite, pessoal. De novo aqui. É um grande privilégio poder estar nesse domingo compartilhando um pouco mais das Escrituras com todos. Como vocês sabem, há um bom tempo já, com algumas pequenas paradas e indas e vindas, a gente tem como igreja estudado o livro de Atos, né? Conversando com o Edgar, quando ele achou que seria um desafio legal para nós como igreja estudarmos isso depois de orar um tempinho, a gente viu que um dos principais propósitos do porquê a gente tinha estudar Atos juntos como igreja é observar muito daquilo que aqueles que eram parte ali da igreja primitiva, enfim, da igreja que se estabelecia logo após a ressurreição de Cristo, né, observar alguns princípios e alguns valores que eram fruto do que eles tinham aprendido com Jesus, e que se exercitavam, que aconteciam ali no seu meio como igreja, nesse princípio, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de dar uma revisada na nossa caminhada antes de começar. Como domingo passado a gente fez uma revisada bem detalhada, capítulo por capítulo, do onde a gente andou em Atos até agora, hoje eu vou dar uma revisada por blocos assim dos assuntos, para a gente não se ater tanto tempo nessa revisão. Mas sempre é importante a gente dar uma observada em casa, com mais calma, e entender um pouco dessa caminhada que a gente tem feito, tá, pessoal? Então, vocês vão observar que nos primeiros 2 capítulos a gente viu, basicamente, a igreja nascer e se desenvolver, né, através do tempo que Cristo passou com os discípulos, ali com os apóstolos especificamente, os 40 dias, até o momento onde Pedro pregou, o Espírito Santo vem, a igreja nasce. E a partir desse momento, o Espírito Santo começa a atuar na vida daqueles que aceitavam a Cristo, se arrependiam, e a igreja começa a fazer diferença na sociedade a qual ela estava ali estabelecida. Aqueles discípulos passam a fazer coisas similares a que eles tinham aprendido com Cristo e visto Cristo fazer, né? Depois, no capítulo ali mais ou menos 3 até, bem dizer, o final do capítulo 6, a gente vai ver essa igreja amadurecendo e, ao mesmo tempo, superando algumas dificuldades, né? A gente vai ver os primeiros conflitos com os líderes religiosos, a gente vai ver as primeiras dificuldades surgindo dentro do corpo, a gente vai ver as primeiras questões a serem tratadas ali no meio daquele pessoal todo, mas a marca que a gente tem em comum em todas essas situações é que Deus seguia tratando o coração deles, Deus seguia superando as dificuldades que vinham à frente e a mensagem do Evangelho seguia avançando rumo a todos. Até a gente chegar no momento do capítulo 7, né, que a gente observa o discurso de Estevão lá, que é algo bem central na questão de Atos, enfim, e da expansão do Evangelho. E ali a gente tem, do capítulo 7 até o capítulo final do 8, 9, ali a gente tem expostas a vida de 3 pregadores um pouco diferente do comum, né? A gente vê Estevão e seu discurso que o levou a se tornar mártir, né, falando de Cristo no momento em que estava sendo julgado. A gente vai ver Filipe indo falar de Cristo em Samaria, saindo daquele centro de Jerusalém ali por causa da perseguição, então o evangelho começa realmente a se expandir para fora de Jerusalém, e a gente vê o outrora perseguidor, Saulo, né, anunciando Cristo a qualquer preço, mesmo que fosse sua vida que estivesse em risco. A gente vê Saulo planejando o anúncio do evangelho aos lugares ali próximos. Até chegar um momento em que a gente vê que Lucas retorna a narrativa para Pedro, né, e Pedro, então, começa a, de forma bem prática, anunciar o evangelho fora de Jerusalém. Né, a gente viu que ele passou por Lida e Jope no final do capítulo 9, provavelmente continuando a obra de Filipe, avançando na questão geográfica ali, né, seguindo os mesmos lugares. Hoje nós vamos avançar para o capítulo 10, então, pessoal. Então, vocês já podem deixar suas Bíblias abertas ali no capítulo 10. A gente vai dar uma olhada nele como um todo. É um capítulo bem legal, que narra uma história bem curiosa. E com base nesse trecho, né, a gente vai observar alguns ensinamentos que nós podemos assimilar, que nós podemos ter como desafio
com base nesse exercício ministerial que Pedro está tendo, ali na região de Cesareia, especificamente, né? Então, a gente vai olhar para esse trecho, para como Pedro obedece a Jesus, cumprindo seu ministério, e algumas coisas que a gente pode aprender através desse exercício, então. Antes de a gente partir para esses desafios em si, eu queria fazer com vocês a leitura do texto, então. Capítulo 10, versículo 1, vai dizer o seguinte: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todos aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia?
começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designadas de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. É uma história fascinante, né, pessoal? Uma das coisas que eu mais acho legal quando eu leio Atos é que Lucas é um baita narrador, né? A gente observa que ele narrou toda a situação que estava acontecendo com Cornélio, mas, ao mesmo tempo, narrou tudo que Jesus estava trabalhando no coração de Pedro para a gente chegar no ápice de tudo isso, que é esse encontro que Deus promoveu. E, com base nesse trecho, eu acho que a gente tem alguns ensinamentos muito preciosos a assimilar como corpo, que certamente podem vir a nos ajudar a exercer esse chamado que tem de anunciar o Evangelho, cada um que conhece a Cristo, né? Então, acho que o primeiro grande desafio, o primeiro grande ensino que a gente consegue vislumbrar ou observar esse trecho, ali nos primeiros 8 versículos, é entender a questão de que Deus prepara o campo, né? Deus é quem vai estar preparando todo o solo ao qual o Evangelho vai estar sendo semeado ou recebido, né? A gente observa algumas coisas muito importantes nos detalhes que Lucas coloca nessa narrativa, nesses primeiros 8 versos. Primeiro, quando ele vai descrever quem Cornélio era, eu vejo que tem alguns pontos que são cruciais. Ele vai colocar Cornélio como um cara que era temente a Deus, né? Mesmo não tendo entendido e assimilado a mensagem do Evangelho, entendido quem Cristo era, de fato, ele coloca Cornélio como alguém que temia a Deus, que era piedoso, que era homem de família, que dava muitas esmolas e que orava continuamente. E se vocês observarem no trecho, Cornélio, inclusive, orava em horários similares ao que os judeus tinham como tradição orar, porque ele estava dizendo que parou para orar ali às 3 da tarde, como fazia, né? Isso era um costume que os judeus tinham quando iam para o templo fazer as suas orações. Então, era um cara que verdadeiramente temia a Deus e tentava com obras expressar esse temor, né? Fossem as esmolas, fossem as ações. Era também alguém muito reconhecido diante da sociedade, né? Porque ele era um centurião, né? Que tinha responsabilidade, sim, sobre 100 homens na questão militar, mas também que batalhou muito para chegar naquele cargo e tinha uma figura importante na sociedade a qual ele estava estabelecido. Então, a padrões humanos, quando a gente observa quem Cornélio era, a gente pode entender que, se tinha alguém para ser salvo por feitos, obras ou currículo, Cornélio certamente estaria apto a isso. E aí a gente entende como Deus ele se compadece do ser humano. Porque se Cornélio ficasse nessa receitinha dele para o resto da vida, se Deus não intervisse na sua misericórdia, se Cristo não chegasse ao coração dele, se ele não tivesse tido essa experiência com Deus, de nada ia ter adiantado, provavelmente, pelo seu próprio esforço humano. Mas Deus preparou o campo que estava se ajustando ali a receber o Evangelho de maneira muito surpreendente.
É importante a gente destacar também que quando Cornélio teve a oportunidade, ele ouviu o Senhor. Ele podia ter parado para orar, ouvido, né, o desafio que o anjo fez para ele e tudo mais, e ter achado aquilo ali uma loucura ou até um devaneio, né? Porque, meu Deus, vou mandar buscar especificamente um cara numa cidade que é mais ou menos 48 quilômetros daqui, na casa de um curtidor de couro que eu nem sei se existe na beira do mar. Os mais céticos, assim como eu, talvez vão entender que é um real desafio de fé ouvir uma coisa dessas e prontamente atender o chamado do Senhor. Lembrando que naquele tempo, né, pessoal, não tinha WhatsApp, nem telefone de linha, muito menos linhas de ônibus para ir fácil até o lugar, né? Mas Cornélio ouve esse chamado e aceita a oportunidade que tem de Deus. Porque, afinal de contas, por mais que ele não entendesse de fato a mensagem do Evangelho, ele tinha noção de quem Deus era. Porque, afinal de contas, o texto expõe que ele temia o Senhor. Eu vejo que o primeiro ensinamento presente que envolve esse ministério de Pedro em Cesareia e o que a gente vê Deus movendo através disso é a importância que tem a gente saber que Deus está preparando o campo no qual a gente é chamado para servir Ele. A gente tem sim que lembrar, como cristãos, como discípulos, que através do seu poder, que através da sua soberania, Deus segue preparando o campo a ser arado aí fora. A gente não pode pensar que todas as coisas dependem somente de nós. Bem pelo contrário, a gente tem que estar ciente de que Deus é quem faz a obra, através do seu poder, através do seu Espírito. Por isso, gente, que é muito importante a gente orar constantemente pelos nossos alvos evangelísticos e também pelo campo, pelo ministério que existe aí fora das pessoas carentes a ouvir o Evangelho de Cristo, a ponto de a gente se manter atento a esse processo. Deus está preparando o campo. Nós oramos para que Deus trabalhe e haja no coração das pessoas. Sabendo disso, temos que voltar o nosso coração a estar muito atentos a esse movimento de Deus. Se a gente observar a história de Cornélio e da casa dele até aqui, a gente olha uma matemática muito perfeita, né? De um lado a gente tem Pedro, um homem disposto a servir a Deus, e do outro lado a gente tem Deus trabalhando no coração e na vida daqueles que iam receber esse Evangelho. Então, aí a gente vê essa relação importante de que nós temos de ter ciência, de que Deus está preparando o campo e de que nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus vai nos dar através desse preparo do campo. Eu acho que esse é o primeiro grande ensinamento presente nessa narrativa. Mas o texto continua, pessoal. E a gente vê ali que, nos versos do 9 até o 23, Deus prepara também o trabalhador, né? Não só o campo. Continuando a história, a gente observa que, da mesma forma que Cornélio estava sendo trabalhado por Deus, a ponto de ser solo apto a receber o Evangelho, e sua casa também, há um bom tempo, Deus já vinha trabalhando na vida de Pedro e capacitando ele de maneira que ele pudesse, sim, anunciar a mensagem do Evangelho àqueles que precisavam ouvir e de maneira adequada, inclusive. Se a gente observar só a sequência de Atos, não estamos nem falando dos Evangelhos, tá, pessoal? No começo, a gente vê um Pedro voltado para os judeus, né, que se preocupava em ir até o templo e pregar, como ele viu Cristo fazendo em várias situações. E corajosamente se dispôs a fazer essas coisas. Depois, na sequência, e inclusive no domingo passado, a gente destacou uma coisa muito curiosa, depois de confirmar com João o ministério que estava acontecendo em Samaria, através da vida de Filipe, já uma cidade de gentios, Pedro vai a Lida e Jope, cidades que não eram o berço do cristianismo lá em Jerusalém, e aceita a estadia na casa de um curtidor de couro. Né? Conversamos que isso era uma profissão considerada totalmente impura por um judeu raiz, porque era alguém que abatia todo tipo de animais para adquirir couros e curtir ele. Então, Pedro, como um judeu de tradição, provavelmente sem estar sendo trabalhado por Deus nesse movimento aos gentios, aos que não eram judeus, nascidos de origem, ou que não eram prosélitos, que se converteram ao judaísmo e se circuncidaram, Deus estava trabalhando no coração de Pedro a ponto de ele entender esse movimento da expansão do Evangelho.
Eu sou suspeito para falar, mas um dos aspectos que mais me impressiona no Novo Testamento é a transformação que Cristo opera na vida daqueles que o aceitam. É como Deus trabalha no coração daqueles que se dispõem a trabalhar em prol do avanço do Evangelho. E, particularmente, a obra de Deus na vida de Pedro é uma das coisas que mais me impressiona, né? Porque a gente vê aquele homem extremamente colérico, emocional, né? se transformar em um cristão sólido e corajoso que aceita o desafio de pregar o Evangelho que transformou a sua vida, seja onde fosse, seja para quem fosse, até culminar nesse momento. É muito interessante a gente observar, pessoal, que essa situação narrada aqui sobre Pedro e a casa de Cornélio é o que vai fundamentar, de fato, a expansão do Evangelho aos gentios. Porque nas narrativas até agora, a gente vê as pessoas, os discípulos testemunhando publicamente, pessoas vindo a se converter, né? E às vezes eles indo até comunidades, até templos, até pessoas que tinham um certo contato com o judaísmo. Nessa situação específica na casa de Cornélio, Pedro aceita o desafio de ir na casa de um gentil, considerado pagão para os judeus, e pregar o Evangelho a ele e toda a família. É o ápice dessa expansão que aqui se estabelece. Há um bom tempo, na dose certa, Jesus ia capacitando Pedro a chegar nesse momento. Não foi algo de 8 ou 80. Né? A gente vê desde o Evangelho, Cristo trabalhando pessoalmente na vida de Pedro, entendendo o processo que precisava acontecer no coração de Pedro para ele chegar ao ponto de ser uma ferramenta apta nas mãos de Cristo. Depois de ele entender esse chamado, de ele entender esse movimento, ele passa a ser sustentado por Cristo e topa a ser aceito, a ser usado nessa questão toda. Com nós não é diferente, pessoal. Somos chamados a ser trabalhadores em prol do Evangelho. Somos chamados a anunciar o reino de Deus. Certamente Deus tem trabalhado nos nossos corações, no tempo dele, na maneira certa, do jeito certo, para chegarmos nesse ponto. De conseguirmos identificar as oportunidades onde o Evangelho pode ser pregado e abraçarmos ela de coração aberto. A ponto de que Cristo possa se fazer conhecido, a ponto de que a gente tenha o privilégio de fazer Cristo ser conhecido até mesmo através das nossas vidas. O Senhor é acessível ao ponto de conversar conosco e transformar os nossos corações. A gente vê um Deus paciente com Pedro, explicando para ele, Pedro, se eu estou dizendo que é puro, não considere impuro. Se eu estou dizendo que a mensagem do Evangelho é para eles, aceita o meu chamado. Aceita o desafio que eu estou fazendo pessoalmente para ti. Com nós continua sendo assim. Deus pacientemente trabalha nos nossos corações. Isso deve ser incentivo, pessoal, para a gente ter um coração ensinável a Deus. Para a gente aceitar os desafios que Deus nos dá, muitas vezes, mesmo a gente não entendendo o porquê das coisas. Para que isso aconteça, a gente precisa estar disposto a ser transformado sem endurecer o coração. Pedro podia ter se agarrado na sua falsa percepção, ou no seu orgulho, ou naquilo que ele cria ser o certo, e ter endurecido o coração diante daquele chamado. Podia ter dito, não, eu não vou fazer isso, Deus. Não tenho certeza, me fala de umas outras 10, 15, 20 maneiras aí e tal, mas agora não é o momento, não estou pronto, não estou preparado. Mas não, a gente vê disposição na vida de Pedro. Ao ponto de que quando ele tem esse vislumbre, os homens chegam à casa de Cornélio, explicam para ele, aconteceu isso com o nosso Senhor, ele mandou que a gente viesse aqui te buscar, o Espírito falou ao coração de Pedro, ele prontamente aceitou. Diz, então, passamos a noite aqui, amanhã nós estamos indo lá para a casa do Senhor de vocês. Deus prepara o campo, mas Deus também prepara o trabalhador.
temos de estar dispostos a ser preparados. Temos de estar dispostos a sermos transformados pelo nosso Senhor, de maneira que as nossas vidas o agradem. Não para que a gente goste de ser aquilo que pensamos que é importante ser. Não para que a gente se sinta satisfeito, não para que a gente se sinta orgulhoso. Mas para que o nosso Deus nos use como Ele bem entender. E eu creio que o último ensinamento que esse trecho traz para nós, como igreja, que talvez seja o desafio mais dependente de fé relacionado a cada um de nós, é de que devemos lembrar que o Senhor conhece o propósito de todo o trabalho. O Senhor conhece do porquê que Ele está preparando aquele campo. O Senhor conhece do porquê e do como Ele está trabalhando o coração daquele trabalhador. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que desde o início, Deus sabia do que precisava acontecer com o coração daqueles da casa de Cornélio. Deus é soberano. Cornélio não estava vivendo aquela experiência de tentar alcançar Deus por todas as formas que ele conhecia sem a ciência de Deus. O Senhor também sabia qual seria o processo na vida de Pedro e o que precisava acontecer para que a sua vida tivesse apta a ponto de ser usada nessa situação. Isso não passou desapercebido diante do Senhor também. Talvez você esteja pensando nisso agora, né? O que isso vai acrescentar às nossas vidas? Entender dessas coisas. Entender que Deus estava ciente do campo que estava sendo arado e entender que Deus estava ciente do treinamento que o trabalhador estava recebendo. Duas coisas bem importantes vêm atreladas a isso no que diz respeito ao nosso coração. A gente precisa aceitar e conhecer da soberania de Deus. E a primeira coisa que envolve, o primeiro benefício que envolve essas coisas, pessoal, é que com isso a gente consegue aprender a ter paz no Senhor e poder descansar nisso. Quando a gente coloca o nosso coração em Deus e entrega o leme da nossa vida para Ele, quando a gente entende que o Senhor trabalha no nosso coração porque de alguma forma Ele quer usar as nossas vidas, a gente começa a andar não tão aflito, nem tão inseguro, muito menos ansioso, mas começa a desfrutar de uma paz que somente em Cristo e que Cristo pode proporcionar. 48 quilômetros a cavalo com 3 homens estranhos, numa casa estranha, numa cultura estranha, num povo que até 12 horas atrás tu achava que não era ferramenta apta ou que talvez não fosse tão digno de ouvir o Evangelho. Pedro vai. Pedro vai. Ele sabia que quem estava chamando ele era o Senhor. O Espírito tinha falado. Ele confiava na soberania de Deus. Ele sabia que esse era o Senhor que tinha falado que Cristo ia vir, que Cristo ia ressuscitar e que Cristo ia permitir vida eterna com ele. Pedro foi. A segunda coisa que vem a trabalhar o nosso coração nessa questão de entender a soberania de Deus é que para vivermos de maneira adequada com Jesus, a gente precisa saber que Deus é soberano e que Ele age sempre em favor do seu reino e do avanço do Evangelho. Às vezes a gente não entende as coisas difíceis ou fora do padrão que acontecem nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende situações que surgem e nos pegam desprevenidos. Mas Deus não está dormindo no meio dessas coisas. Deus não está sendo pego despreparado. Deus, na sua soberania, tem um plano até para as coisas mais estranhas que Ele permite que aconteçam conosco. E a gente vê isso nos pequenos detalhes do trecho, pessoal. Muitas coisas poderiam dar errado nessa história toda. Mas Deus conduziu isso de maneira soberana. Primeiro, quando a gente observa Cornélio recebendo a Pedro, ele se prostra diante de Pedro, para querer adorá-lo. Pedro ali já tem a consciência de que toda adoração, de que toda glória, de que todo louvor tem que ser para Deus. E ele já começa ensinando Cornélio ali naquele momento. Depois Pedro também vê muitas pessoas reunidas ali para ouvirem ele. E quer entender o que está acontecendo.
Essas pessoas têm o direito de falar e explicar para ele o que tinha acontecido ali até então. E o plano de Deus começa a se revelar através desses detalhes, pequenos, mas muito importantes. A gente vê que homens não devem ser adorados, a gente vê que nós devemos aceitar os chamados que recebemos do Senhor a partir em prol do Evangelho. A gente vê que existem pessoas que, por mais currículo que tenham diante do mundo, ainda são carentes do Evangelho e precisam ouvir desse Evangelho. Mas nós podemos descansar de que o Senhor é soberano, de que Ele tem controle sobre todo esse processo. Certamente isso não é chamado para a gente se atirar nas cordas, né, pessoal? Não é chamado para a gente dizer assim, bom, se Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas e o Evangelho vai conseguir continuar avançando, vamos pegar nossas cadeiras, sentar, pescar uns lambari e esperar o tempo passar, porque, né, Deus está fazendo a obra. Sim, e Ele vai fazer. Se precisar usar as pedras e os jumentos, pode ter certeza que Deus vai continuar fazendo. Mas nós temos de, com essa certeza, pessoal, entender o privilégio que a gente tem de ser parte do processo. Entender o privilégio que a gente tem de poder ter ouvido o chamado do Senhor, entendido a mensagem do Evangelho e dispor os nossos corações a serem usados por Ele. Deus é soberano sim sobre o campo, Deus é soberano sim sobre o preparo dos trabalhadores. E nós temos o privilégio de conhecer e servir esse Deus soberano. Pedro entendia disso. Cornélio, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, certamente entendeu essas coisas. E o reino avançou ali naquela casa, naquela família, naquele local. Só para a gente revisar um pouco do que a gente conversou hoje, pessoal, sempre é bom firmar esses marcos, né? Com base em Atos capítulo 10, a gente observou alguns ensinamentos muito importantes, presentes no avanço do Evangelho aos gentios, através do ministério que Deus usou, né, a vida de Pedro para exercer. A gente viu que Deus é quem prepara o campo onde a mensagem vai ser semeada, né? Deus já estava preparando a casa de Cornélio, os amigos de Cornélio, enfim, as pessoas que Cornélio chamou ali para ouvir o Evangelho e para ele ser e seguir avançando forte em direção aos gentios. Ele também, o Senhor também é quem capacita os trabalhadores a cumprir o seu chamado. Pedro não foi pego desacorçoado, sem saber o que fazer, sem estar preparado, sem saber o que ensinar. Pedro já tinha andado com Jesus, visto o ministério de Cristo, entendido da ressurreição, da necessidade do arrependimento e do mundo carente que precisava ouvir do amor de Deus. E aí sim, Deus trabalhou na vida dele a esse ponto de ele aceitar o chamado e ser usado pelo Senhor. E com base nesse trecho também a gente viu que Deus é soberano sobre o resultado de todo esse processo. Sobre o resultado do processo na vida do campo que está sendo preparado, na vida do trabalhador que está sendo preparado e no resultado disso, inclusive. Deus é poderoso, ciente e soberano sobre todas essas coisas. O trecho evidencia essas três coisas através dessa narrativa para nós. Qual o impacto prático desse trecho no que diz respeito às nossas vidas, à nossa família e à nossa comunidade, então, pessoal? Eu acho que isso é algo muito pertinente e importante a gente refletir nessa noite. Acho que a primeira coisa a se destacar é que, independente de quem seja, do que faça, todos precisam reconhecer a obra de Cristo na cruz e se arrepender. A gente viu que Cornélio tinha um currículo fantástico. Piedoso, dava esmolas, homem de família, conhecido diante da sociedade, com cargo e profissão importante. Deus se compadeceu dele porque sabia que ele precisava de Cristo e de se arrepender. Ele não fugiu à regra. Temos de lembrar também de que a gente serve a um Senhor misericordioso que graciosamente salva. Deus viu Cornélio precisando entender quem Cristo era. Deus se compadeceu da vida dele, que precisava entender quem Jesus era. E enviou Pedro até lá para que isso acontecesse. No tempo de Deus e a maneira de Deus, vamos ser usados como Ele achar melhor. O que cabe a nós é estarmos preparados. Professamos ser cristãos, que em Cristo
na ressurreição, na mensagem do Evangelho. Precisamos, então, conhecer a mensagem do Evangelho. Precisamos, então, viver de maneira adequada a quem conhece a mensagem do Evangelho. Da boca para fora, gente, não vale nada. Não faz diferença. Nós precisamos deixar com que a mensagem do Evangelho permeie o nosso coração a ponto de direcionar tudo o que somos. Temos o privilégio de trabalhar na obra de Deus nesse sentido. A gente tem que ir além do eu, mas em favor do reino. O resultado final das coisas, pessoal, quem plenamente conhece é o Senhor. A nossa preocupação não tem que estar focada no resultado, né? Porque a gente sabe que é o Espírito quem convence, a gente sabe que é Deus quem faz a obra. A nossa preocupação, o nosso coração, tem de estar voltado a servir a Deus da melhor maneira com tudo que nós somos. E confiar no que Ele vai fazer através disso. E por fim, uma marca muito comum nos desafios que a gente vê para as nossas vidas presentes em Atos, é que não podemos esquecer que a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, transforma vidas. Muda realidades. A gente olha por Pedro, presente no Evangelho, e vê o Pedro narrado aqui, e a gente vê a longa jornada que Cristo traçou com esse homem. A gente olha Cornélio e vê a vida dele ser outra a partir daquele encontro com Jesus. A gente olha para o banco que está do nosso lado e a gente vê Cristo transformando a vida do nosso irmão, através dessa mesma mensagem que Cornélio ouviu. E isso vai seguir até a volta do nosso Senhor. E que seja sempre assim, que possamos sempre estar cientes dessas coisas. Desafios muito práticos, né, gente? Acho que não tem nada muito teórico no que diz respeito ao que nós devemos fazer como cristãos, como família, como igrejas, ao observarmos esse trecho, mas ao mesmo tempo que são desafios que carecem de compromisso, de comprometimento, né? Somos chamados a viver esse compromisso com o Evangelho. Como é que a gente pode aplicar isso de forma prática, né? Sair daqui com um desafio mais palpável para a gente poder exercitar essas coisas? Eu acho que é bem simples, né? Que ao longo desse mês a gente possa sentar, pensar e ir anunciar essa mensagem do Evangelho a alguém que a gente conhece e que precisa entender a obra de Cristo na cruz. Eu acho que bem simples, totalmente ao nosso alcance. Eu particularmente tenho muitos amigos que precisam ouvir da mensagem do Evangelho e me preocupo muito com isso, porque sei que Deus pode, na sua misericórdia, usar um cara limitado que nem eu para falar desse amor para eles. Isso é um privilégio, né? Então que nós possamos sair daqui como igreja com esse desafio, né? Preocupados, interessados e dispostos a anunciar esse Evangelho para alguém que a gente conhece, que precisa ouvir sobre Cristo e a cruz, né? Vamos orar, pessoal? Que Deus nos abençoe nesse desafio. Senhor amado, somos muito gratos porque o Senhor nos deixou a Tua palavra como direção a ser seguida, Senhor, e podia ser algo extremamente complexo que não fosse facilmente compreendido por nós, mas na Tua misericórdia, Senhor, Tu se preocupa em transmitir da Tua vontade, dos Teus desafios, Deus, de maneira que a gente consegue entender e dispor o nosso coração a ser trabalhado por Ti, Pai. Cuida, Senhor, para que a gente possa ser disposto a ser transformado no que diz respeito ao que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, Pai. E, ao mesmo tempo, Senhor, cuida daqueles que precisam, independente de qual seja a sua situação, ouvir da mensagem do Evangelho, aceitar Cristo como Senhor e Salvador e a partir disso permitir com que Tu transforme a vida deles, Pai. Que possamos, Pai, como Teus filhos, estar bem atentos a tudo que acontece ao nosso redor para não negligenciarmos as oportunidades que o Senhor nos dá de testemunhar, Senhor, porque afinal de contas isso é um privilégio que a gente tem por Te conhecer.
E ao mesmo tempo, Deus, que Tu continue trabalhando nos campos aí fora e conduzindo a vida dessas pessoas ao arrependimento, Pai. Que elas possam estar tendo noção de que sem Ti a vida não vale a pena, sem Ti não existe vida verdadeira, Senhor, e que elas precisam conhecer quem Tu é para poder estar realmente experimentando vida de verdade, Senhor. Cuida para que a gente consiga descansar na Tua soberania diante de todo esse processo, Deus, que a gente confie no Teu agir, descanse nisso também, Senhor. E nos dá sabedoria, Pai, para entender tudo o que o Senhor tem a fazer com nós como indivíduos, como família e como corpo, Senhor, dispostos às Tuas mãos. E que possamos aceitar prontamente esses desafios, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.